Graça e paz, queridos filhos e filhas e amigos, a você que está se conectando, vai se conectar ainda nesse dia que o Senhor fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. É um privilégio para mim estar aqui e poder trazer uma mensagem de fé para a sua vida, uma mensagem de amor para a sua vida, uma mensagem de esperança para a sua vida e para toda a sua família. E fé, esperança e amor são as três coisas que vão permanecer eternamente. A palavra diz, 1 Coríntios 13, que essas três coisas vão permanecer. Tudo passará, mas essas três coisas vão permanecer, ou seja, são eternas. E aí nós temos essa condição de poder entrar na eternidade, porque Jesus conquistou isso para nós. Na realidade, o homem tinha essa eternidade quando ele foi criado por Deus, e quando ele estava ainda ali dentro do jardim do Éden, ele tinha a eternidade. E ele perdeu essa eternidade por conta de uma desobediência. Deus falou para o homem lá no jardim, a fim de que ele não morresse, colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, para que ele estivesse sempre lembrando daquilo que Deus falou para ele. Você pode comer de tudo que tem nesse jardim, de todos os frutos das árvores que existem, menos desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Então, o homem tinha essa condição de eternidade, mas ele perdeu por conta da desobediência, por deixar de ouvir a voz de Deus. Mas aí Deus formou dentro da sua poderosa mente, a sua infinita sabedoria, um plano para resgatar novamente esse homem. E o que ele fez? Enviou o seu filho Jesus para que o homem pudesse voltar, retornar novamente a ter esse contato com a eternidade. Então, a palavra para essa noite tem um tema que eu quero trazer para você nesse momento, que diz: quem habita na palavra expressa a sua identidade pelo que a palavra lhe revelou. Quem habita na palavra expressa a sua identidade pelo que a palavra lhe revelou. E aí nós vamos trabalhar em cima de João, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Eu quero ler para você nesse momento. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Aleluia. Então, querido, primeiro ponto, não daqui do estudo, mas algo introdutório para você. A fé, ela é a chave que te permite entrar na palavra. É pela fé que você entra na palavra. E quando você entra na palavra, você passa a habitar
no universo eterno de Deus. Você passa a habitar num lugar que você não conhecia, que você estava distante, mas a partir do momento que você entrou na palavra, e eu posso explicar isso bem direitinho para você, pela uma experiência pessoal, e talvez a sua também tenha sido dessa forma. Antes de nós conhecermos Jesus no Espírito, tendo esse contato através da fé, crendo naquilo que Ele fez, crendo que Ele veio ao mundo, crendo que Ele se entregou como oferta por nós, antes de nós conhecermos tudo isso, nós olhávamos para a palavra de Deus e nós víamos apenas letra, somente letra, e no máximo algum conhecimento que nós vimos ter acerca de algumas coisas que nós mesmos já ouvíamos, né? E a gente ficava limitado a isso, tão somente. Mas aí no momento que nós entramos na palavra por meio da fé, nós descobrimos algo que a gente não conhecia e passamos a habitar na realidade da eternidade de Deus. E a gente ficou tão deslumbrado com isso, porque a gente entrou num lugar que a gente jamais imaginava que pudesse existir. Mas nesse lugar que é a eternidade de Deus, que eu entro através da fé na sua palavra, porque a palavra passa a se tornar viva em minha vida, essa palavra vai fazer com que eu possa ir aprendendo muitas coisas. Porque, como eu disse a vocês, é um universo eterno, é infinito, a gente não vai ter como conhecer isso plenamente, mas a gente pode ir conquistando coisas dentro desse universo, que nós jamais imaginávamos que pudéssemos ter essa possibilidade de crescer, de ser suprido, de ser protegido, de ser guardado, de ser acrescentado, de poder ser diferente, de poder perdoar, de poder receber perdão, de poder ajudar, de poder semear, de poder colher abundantemente, de poder ter uma condição que jamais havia se passado por nossa mente. Mas agora nós adentramos esse lugar eterno, esse universo eterno que é invisível, e passamos então a trilhar uma jornada a qual Deus preparou para que nós vivêssemos nessa jornada. E ali nós vamos aprender. Diariamente nós iremos aprender. Por isso que nós precisamos habitar e responder conforme aquilo que a palavra me revelou. Então a palavra já me revelou a eternidade. João 5, 24, Jesus diz: eu garanto a você, agora eu sei que eu tenho essa garantia na minha vida. Se você crê na palavra, você já passou da morte para a vida. Você não será condenado. Ou seja, eu tenho uma garantia que agora eu sei que é verdade. Então, eu estou habitando nesse lugar. Só que isso vai fazer o que comigo? O que isso vai acrescentar em mim? Muita coisa. Eu vou aprender a viver as situações que eu vou ter que passar no meu dia a dia. Eu vou aprender a viver com essa segurança, com essa garantia que Jesus me deu, a lidar com as situações no meu dia a dia. Eu estou falando eu, mas é você que está ouvindo nessa noite. A você que está se conectando agora. A você que vai ver futuramente. A você que ouviu futuramente está vendo agora. Mas
Eu vou aprender com isso, e isso vai fazer com que eu seja vitorioso, que eu saiba que em todas as situações, todas as adversidades que eu venha a passar, eu já sou mais do que vencedor em todas. Mesmo quando chegar o momento de eu dormir no Senhor, de eu descansar no Senhor, eu já sei aonde eu estou, porque eu entrei na eternidade. Então, a fé é essa chave. Fique com essa chave aí. Não negocie essa chave por nada, por ninguém, por nenhum conceito, por nenhum pensamento que é contrário a isso. Por quê? Primeiro ponto: todo conhecimento que lhe tira a fé é falso. Eu vou repetir isso para você. Todo conhecimento que lhe tira da fé é falso. É falso. A palavra que a gente tem agora, que é o nosso habitat, que é a nossa segurança, que nos traz o entendimento que precisamos, ela diz assim, 1 Timóteo 6:20, Timóteo, guarde o que foi confiado a você, evite as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Ou você, em algumas traduções, pode ser a sua que você está vendo nesse momento, mudar essa palavra conhecimento, mas o significado é o mesmo, para a ciência. Ele diz, do que é falsamente chamado conhecimento ou ciência. Cuidado com isso. Se você se manter no lugar que Deus lhe colocou, você não vai ser roubado por esse falso conhecimento. Ele não vai te tirar desse lugar. Mas se você parar de ouvir aquilo que você está ouvindo dentro do universo eterno de Deus, e voltar a ouvir essas coisas, você vai sair da fé, você vai ser roubado da fé. Por isso que Paulo, com essa preocupação com o seu filho na fé, chamado Timóteo, verdadeiro filho na fé, e você, verdadeiro filho, filha na fé, é uma preocupação, é um cuidado de trazer a mensagem de fé para que você permaneça nesse lugar, nesse universo eterno, sabendo que ali tem tudo para você. Mas não é tudo assim, olha, eu já entrei, já peguei, não. Eu vou descobrir, porque é um universo. A cada dia eu descubro coisas que vão me suprir, que vão me sustentar, que vão me guardar, que vão me livrar. Eu vou ter tudo isso, está tudo à minha disposição, dentro deste universo eterno. Coisa que nesse plano nós não temos como obter esses benefícios que estão na eternidade. Isso é tão sério, é tão poderoso, que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele gerou a igreja através da revelação da palavra do Pai na vida de um homem. Quando ele gerou a igreja, ele também entregou a chave do reino, a chave desse universo eterno. Ele disse, olha, eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Então eu tenho a chave. Essa chave é fé, porque com ela eu entro no reino. Com ela eu descubro as coisas do reino. Com ela eu pego todo o suprimento que eu necessito no reino. Com ela eu tenho toda a proteção que eu preciso no reino. E isso vai fazer com que eu tenha um novo estilo de vida aqui ainda. Uma nova criatura andando não pelas
pelo conhecimento natural que baseia o século, mas não apenas com o conhecimento eterno que vem e me supre e me tira das prisões do conhecimento natural. Por isso tem uma preocupação de que nós não sejamos enganados por esse falso conhecimento. Então você vai começar a olhar para as situações, olhar para as dificuldades, olhar para os benefícios, olhar para tudo isso. Mas você vai sempre estar naquele lugar, naquele local de habitação, aonde você adentrou. Você entrou, porque você tinha a chave. Então, permaneça ali. Vá aprendendo a andar nesse lugar. Tenho repetido, e é muito bom repetir, porque isso faz parte da nossa trajetória nesse tempo, nesse novo tempo que Deus tem projetado para nós. Tudo isso foi descoberto aonde? Ali, no universo eterno. A palavra que Deus nos deu há mais de 3 anos: vou te conduzir pelo caminho sobremodo excelente, chamado caminho do amor. E aí você vai se manter firme ali, porque eu estou te conduzindo. Ou seja, nós entramos no caminho sobremodo excelente pela fé, que é o caminho do amor. Nele nós teríamos perdas, teríamos pedras no meio do caminho, teríamos ataques, teríamos muitas situações contrárias, teremos muitos benefícios, muitas situações favoráveis, mas nós não vamos ficar paralisados em nenhuma delas, ou ficar paralisado também por coisas que nós recebemos de benefício. A gente pode ser paralisado por isso. Por isso que a gente não tem que sair do lugar da palavra, de onde Ele nos colocou, o Senhor. Porque eu posso ser paralisado por alguma adversidade, mas posso ser paralisado também por um benefício e me apegar ao benefício e não querer mais estar naquele lugar da palavra. Você compreende isso? Eu creio que está compreendendo. Então existem 2 situações diferentes, uma favorável e uma desfavorável. Tanto uma como outra pode me paralisar diante de Deus. Por isso que eu não tenho que sair do lugar que Ele me colocou. Eu vou caminhando, vou recebendo benefício, mas eu estou caminhando no caminho que Ele me colocou. Está tendo dificuldade? Eu não vou ser paralisado, porque eu sei que Ele está me conduzindo. Eu vou permanecer ali naquele lugar. É essa a nossa condição, de estar sempre nesses lugares aonde Deus está nos conduzindo. Segundo ponto, as circunstâncias não vêm para trazer dúvidas sobre a sua identidade, mas para que a sua firmeza seja revelada. Não é para trazer dúvida nenhuma de quem você é, até porque você não pode ter dúvida de quem você é, porque o lugar que você entrou, você não conhecia. Nenhum entendimento humano poderia te levar a esse lugar. Você foi levado pelo Espírito, porque você creu, ativou com a fé o lugar e o Espírito te fez entrar. Então você não pode ter dúvida de quem você é. Quando as circunstâncias vêm para nós podermos passar por elas, elas não vêm para colocar dúvida na nossa vida. Porque geralmente, quando a pessoa não está caminhando naquele lugar, o que ela diz? Ela diz: poxa, por que se Deus está comigo, por que eu estou passando por essa situação? Ela não consegue ver, se ela não estiver aonde Deus mandou ela estar, no lugar da fé, ela não vai conseguir ver aquilo como uma oportunidade de se fortalecer ainda mais em fé. Então as circunstâncias não vêm para te trazer dúvida na identidade, mas para mostrar a firmeza, revelar a firmeza. João 8, 31, 32, o Senhor disse: olha, se vocês
permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, com fé na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu permanecendo ali, a situação vem. Aí eu não vou olhar para a situação, eu não vou ficar paralisado na situação, eu vou permanecer na palavra, porque a palavra vai me fazer conhecer a verdade, porque eu estou na eternidade. Permanecer firme na palavra é permanecer firme na eternidade. E essa eternidade vai me mostrar a solução. E aí eu vou ver que eu já passei por cima daquela circunstância contrária, daquela adversidade que veio contra a minha vida. E isso vai fazer com que a minha identidade seja revelada constantemente diante das situações que eu irei enfrentar, que serão necessárias eu e você passarmos para nos firmarmos ainda mais em fé. Glória a Deus. Terceiro ponto, ter plena convicção de sua identidade te fará aprender a viver contente em todas as situações. Porque você vai aprendendo nessa trajetória do universo eterno de Deus, você vai aprendendo a viver contente em todas as situações que você passar. Por quê? Porque a fé vai te levar a isso, vai te levar a viver estas circunstâncias, a viver essas situações de forma alegre. Tu vai ficar alegre. Tu vai ficar alegre porque recebeu um benefício, mas quando tu perder o benefício, tu vai continuar alegre. É esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos com Ele. Essa eternidade que nos faz ficar alegre constantemente. Por isso que a palavra, Paulo diz para Filipenses, alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo, ao Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Fiquem alegres constantemente no Senhor. E aí, onde é que tem uma base para isso? Filipenses 4,12. Paulo diz assim para eles, Paulo falando da sua vida para eles, porque ele estava nesse lugar eterno, nesse universo eterno, e aprendeu nesse universo eterno a ter essa condição. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o versículo 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então você aprende a suportar, a passar tudo naquele que te fortalece. E onde é esse lugar? No universo eterno, que você adentrou pela fé. E você vai aprendendo a lidar com essas situações. Você compreendeu agora que existem coisas, tanto de um lado como de outro, situações diferentes que podem lhe paralisar. Por isso você precisa aprender. Receber um benefício, não se apegue ao benefício, não fique ali agora perdido com o benefício e esquecendo o lugar. Veio a adversidade, não se detenha na adversidade e esqueça o lugar. Não. Por isso que você vai aprender, é nesse lugar da eternidade que você vai aprender a ficar contente em todas as situações. Esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, não é um tempo, é até contraditório falar, mas de quem está no natural, quem está vivendo de forma natural, quem saiu da fé, quem abandonou a fé, quem se deixou levar pelo que é falsamente chamado de conhecimento ou ciência, aí saiu da fé. Mas nesse tempo, não é contraditório para quem anda em fé, estar alegre, viver feliz, viver contente. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso nele. Ponto 4. Hoje, a convicção que devemos ter é a de filhos. Não podemos ter dúvidas de que somos filhos do Abba Pai.
Nós temos que ter essa convicção, porque, escute uma coisa, só entra no reino quem é filho. Deus só permite entrar no seu reino quem é filho. São os filhos que herdarão o reino. Olha só, Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, circunstâncias, adversidades, problemas, situações contrárias, para que também participemos de sua glória. Nós somos herdeiros dele, herdeiros de Deus, o Pai, e co-herdeiros de Cristo Jesus, o Senhor. Herdeiro de quê? Do seu reino. Então nós adentramos porque nós somos filhos. Antes nós éramos apenas criaturas, porque o filho era só um, o filho unigênito, mas através dele nós nos tornamos filhos por adoção. Então nós nos tornamos partícipes do reino de Deus, somos herdeiros do reino, nós adentramos o reino. Então eu não posso ter dúvida dessa identidade, não pode ter dúvida na minha vida. Tem uma frase que eu sempre, vez ou outra, eu publico ela, que é: aonde a fé nasce, a dúvida morre. Aonde nasceu a fé, a dúvida morre. Então não é para ter dúvida, porque antes eu não tinha isso, antes eu não conhecia isso, antes eu era limitado, eu não tinha conhecimento daquilo que estava por vir, que eu ia experimentar. Mas quando eu experimentei, não foi por causa do meu entendimento, não foi por causa do meu conhecimento, foi por causa da fé. Eu criei e por isso falei. E aí você comigo tem o mesmo espírito de fé. Nós cremos, por isso falamos. Vamos crer. Tenha o teu coração aberto para receber. Por que tem que estar aberto e humilde para receber? Porque a fé também, ela reconhece a autoridade. E por reconhecer a autoridade, ela não questiona, ela simplesmente crê naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo liberado, porque ela sabe a base. Ela sabe a base de onde está vindo. A base está aqui, a palavra. E aí a palavra diz sobre uma identidade. A palavra fala sobre uma eternidade. A palavra fala sobre um universo que você não conhecia. A palavra fala de um reino que você estava distante, mas você se aproximou e entrou pela fé. A palavra fala todas essas coisas, então eu preciso viver isso. Eu preciso tomar posse. Eu preciso me sustentar com isso. É nesse lugar que eu preciso permanecer. E eu não posso ter dúvida da identidade que foi gerada em mim através do Espírito do Senhor. Agora eu sou filho, eu sou herdeiro. Eu estou participando, e não somente participando, mas a palavra diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos também juntamente com Ele governando as outras coisas. Então, este governo é para eu governar aqui ainda, sobre as situações, sobre tudo. O lugar que eu estou é sobremodo excelente. É um lugar abundante, de riqueza. São riquezas que estavam escondidas e que nesse lugar eu passo a conhecer porque eu estou assentado com Ele. E quem é que vai me falar isso? Ele. Ele está me falando, Ele está me dizendo. Como assim?
Ele vai revelando através do seu espírito, no meu espírito, que entrou na palavra pela fé. Entrou na palavra e agora quando eu abro a palavra eu vou vendo coisas que eu jamais imaginava e que eu não via. Por antes ser apenas um leitor, por ter apenas conhecimento de passagens, de livros, de onde estava, mas sem entrar, porque faltava o entendimento. Foi isso que Paulo falou em Romanos capítulo 10 sobre os israelitas, aonde ele ora pedindo que a Deus, pela salvação deles, daquele conhecimento que eles tinham, mas não tinham entendimento, não entendiam o que eles liam, não entendiam o que eles declaravam, e a oração dele: Pai, que eles sejam salvos desse zelo de conhecimento que eles têm, sem entendimento, esse que o Senhor me deu. E aí nós temos agora essa possibilidade de ter todas essas coisas disponíveis no invisível, e eu vou aprendendo a cada dia a caminhar nessa condição. Amém, aleluia. Quinto e último ponto: somente quem habita pode falar da segurança do seu lugar de habitação. Querido, isso aqui é real. Somente quem habita pode falar da segurança do seu lugar de habitação. Davi, quando ele fala lá no Salmo 91, versículo 1 e 2, ele fala porque ele habitava nesse lugar. Não era um lugar terreno, era um lugar eterno. Era um lugar, era um universo de eternidade. E ele passou a habitar nesse lugar porque era a segurança que ele tinha, que era maior do que qualquer caverna que ele se escondesse, do que qualquer reino que ele estivesse reinando, do que qualquer situação que ele tivesse nesse plano terreno, porque ele conheceu o lugar, o universo eterno, o esconderijo do Altíssimo. Então ele podia falar disso, e ele transmitiu isso àquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer. Esse que habita pode dizer. Somente quem habita no lugar pode dizer, pode falar do lugar. Se você habita, você pode falar para outra pessoa. E não é você que vai estar falando. É a condição do lugar que será transmitida através de você para outra pessoa. E qual é a condição do lugar? É a condição do Espírito, o Espírito de vida. E esse mesmo Espírito de vida vai transmitir da tua vida para outra pessoa e vai testificar no coração dela que é o Espírito que está falando com ela, como ele está falando para você agora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa é a declaração de quem está habitando no universo eterno. Que a sua segurança não está no plano terreno, mas no plano da eternidade. Ainda que habite aqui, ainda que governe aqui, ainda que seja rei aqui, a segurança dele não está aqui, está lá. Está nesse plano. Por isso, Davi se livrou de todas as situações, de todas as ciladas, de todos os ataques. Deus os livrou de todos. Ele relata muito bem isso lá no Salmo 18, que é mesma passagem de 1 Samuel, capítulo 23. Você vai ler e vai ver como ele relata os benefícios do Senhor sobre a sua vida, como Deus livrou-o de tantas situações que ele mesmo não poderia, como Deus livrou ele, como fez ele pular muralhas, como, meu Deus, eu salto muralhas.
protetor para aqueles que nele se refugiam. E ele começa a fazer revelações do lugar onde ele estava. Então, era só para ele isso? Não, é para mim e para você. E isso depende única e exclusivamente de mim e de você. Entrou no lugar, no universo eterno. E a palavra está dizendo, universo eterno, infinito. Nele tem todas as coisas que eu preciso. Nele está a segurança que eu preciso. Nele está o suprimento que eu preciso. Nele está toda a cura que eu preciso. Nele está tudo, porque foi Jesus que me levou a Ele. Jesus me colocou nesse lugar. E aí Davi pôde falar isso. Você está podendo falar sobre algum lugar que Deus te colocou? Você está podendo transmitir isso para alguém? Você está podendo falar de um lugar de segurança que você está em meio às situações difíceis, em meio às dificuldades? Você está podendo falar de um lugar, mesmo tendo muitos benefícios, mesmo tendo muito suprimento, mesmo tendo muitos recursos financeiros? Você está podendo falar de um lugar acima disso para as pessoas? É esse lugar acima de todas essas situações que nós precisamos estar para transmitir, porque você só transmite aquilo, você só transmite, só fala do lugar de habitação quando você tem habitado nesse lugar. Porque ninguém pode falar assim, olha, fulano, por isso que a palavra está nos alertando a não se apegar no que é falsamente chamado conhecimento. Porque eu posso ter um conhecimento, porque o rei Davi, eu posso até ir lá em Jerusalém, porque lá ainda tem o túmulo de Davi, está lá, no mesmo local onde foi enterrado Davi, está lá o túmulo. Mas ele foi enterrado ali com a seguinte esperança, porque eu vi o Senhor ao lado direito do meu Senhor. E o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te aqui até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor não deixará o seu servo permanecendo no Hades. Meu Deus! Davi teve essa revelação, ele foi dormir com essa revelação no seu coração. Eu sei que eu não vou ficar aqui onde eu vou ser enterrado, porque eu sei que o meu Senhor não vai me deixar permanecer ali no Hades, vai me ressuscitar. Olha que coisa tremenda! É um lugar que você pode transmitir, que você passa a conhecer, você aprende em Deus, e você, por estar no lugar, você transmite. Ninguém pode transmitir algo que não tem. Eu posso apenas, de uma certa forma, camuflar como se eu tivesse em algum lugar e tentar passar algo. Só que quando isso acontece, o Espírito não testifica no coração de quem está ouvindo. O Espírito não vai testificar, porque ele testifica as coisas do Espírito, e não as coisas humanas que são preparadas para dominar os homens. Não testifica. O Espírito só testifica o Espírito. E aí, para encerrar, a gente volta para João aqui, porque eu queria falar só da resposta dele, de habitar no lugar. João Batista, antes de ele chegar, foi falado sobre ele na palavra. Antes de eu nascer de novo, antes de você nascer de novo, foi falado sobre nós na palavra. E aí, João Batista foi profetizado sobre ele, que ele viria, né? Num determinado momento da história humana, ele vinha e nasceria, e ele seria um mensageiro.
E eu creio que o seu pai, Zacarias, que testificou a maneira sobrenatural como ele nasceu, como ele veio, pois o seu pai já era velho, sua mãe também já era velha, não podiam mais gerar filhos, mas como Zacarias era um sacerdote, e no seu turno, Deus trouxe essa revelação para ele, e ele teve a revelação de que teria um filho, e por ele naquele momento não acreditar que teria o filho, o que aconteceu? Ele ficou mudo, até o dia que o menino nasceu. Mas eu creio que depois que o menino nasceu, ele começou a falar dessas coisas, discutindo, falando sobre a vida dele. Olha, filho, isso aqui o Senhor me revelou dentro do santuário, que você seria gerado e você está aqui. Mas o profeta lá atrás já tinha falado de você também. E você veio para um plano, para executar um plano diante de Deus. E ele executou. Ele executou conforme Deus falou, porque a palavra diz que o Espírito se apossou dele, se apoderou dele, possuiu João desde o ventre, até o momento que ele foi degolado, sem medo nenhum, quando mandaram cortar a cabeça dele. Mas antes disso, quando ele estava executando a sua missão no projeto de Deus, aí esses homens vieram para falar, buscar uma resposta de João. Vou ler novamente porque são poucos versículos, diz assim: este foi o testemunho de João quando Jesus, testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Vão lá perguntar quem é esse homem, por que ele está batizando ali nas águas, por que ele está levando essa mensagem, quem ele é. Ele confessou e não negou. Então ele não tinha dúvida de quem ele era, e ele confessou diante daqueles homens e não negou. Ele declarou abertamente: não sou o Cristo. Vocês vieram aqui perguntar se eu sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Tentaram também, de uma certa forma, induzir uma resposta dele, pelo próprio entendimento dele, o entendimento natural. O que você diz? Olha só, perguntaram então, quem é você? É Elias? João diz: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Aí finalmente, versículo 22, perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Olha só que coisas tentaram induzir a João, transmitir um pensamento natural sobre aquilo que ele estava executando, que era a palavra, que era Espírito, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus também, num milagre, e ele estava executando o que a palavra falou, não a letra, mas a palavra viva, o Espírito e vida. Aí ele estava induzindo João, tentaram induzir João a dar uma resposta natural para eles, a ter um conceito natural do que ele estava fazendo ali. Mas João não tinha dúvida da sua identidade. Que diz você acerca de si próprio? Muitas vezes devem perguntar para você sobre muitas situações, principalmente dificuldades que você pode enfrentar na sua jornada, e aí tentam trazer uma dúvida sobre a tua identidade. Se você não tiver firmado, se você não for consciente, se você não for convicto de quem você é, sobre aquilo que a palavra diz que você é, não a letra, mas o Espírito e vida que te revelou e te fez entrar na palavra, você pode ficar confundido mesmo.
nesse tempo, quem é você? Quem você está sendo? Quem você está se revelando? O que você está revelando para as pessoas? Aí olha a resposta de João, versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça o caminho reto para o Senhor. Por quê? Porque ele estava habitando no lugar que ele sabia que Deus preparou para ele habitar. Então ele respondeu conforme a habitação que ele estava habitando. Ele respondeu a verdade do lugar que ele estava, e não um lugar que queriam que ele criasse, induzindo a ele dar uma resposta natural, ou inventasse alguma coisa para que eles transmitissem para aqueles que não criam na mensagem, porque todos os que criam na mensagem iam sendo batizados por João, lá nas margens do Jordão. Todos vinham, se arrependiam, mas os orgulhosos tentavam se justificar. A fé não tenta se justificar, a fé te leva a crer no que Deus falou. Ela jamais vai te levar a tentar justificar a tua vida, porque a tua justificação é Cristo Jesus, o Senhor. Só Ele pode te justificar. Por isso as pessoas vinham a João e se convertiam dos seus pecados. Como? Se arrependendo dos pecados, crendo na mensagem de João, porque ele não dizia: olha, eu sou o cristão, eu sou aquele que vem adiante do Senhor, aquele que a palavra diz: preparem o caminho para o Senhor. Mas eu batizo vocês em água, porém aquele que vem após mim é maior do que eu, e eu não sou digno nem de atar as correias das suas alparcas, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo! Fogo sobre a tua vida. Nós temos o entendimento hoje que estamos imunizados pela unção do Espírito da fé, o mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, que veio ao mundo fazendo o bem, porque Deus era com ele, e esse mesmo Espírito nos ungiu. Por isso nós estamos habitando nesse lugar, por isso nós permanecemos nesse lugar, eu e você. Por isso nós não nos deixamos levar por um falso conhecimento ou por uma falsa ciência para tentar nos roubar da fé. Nós permanecemos firmes no lugar, e é um lugar que Deus preparou para nós vivermos a nossa jornada com Ele ainda aqui na terra, porque na eternidade, no universo eterno, nós já estamos. Mas precisamos revelar essa habitação eterna para as pessoas aqui. E não é com entendimento natural, não é com conhecimento natural, é com a revelação do lugar que nós habitamos. E isso faz com que nós sejamos revelados diante das adversidades. Porque nós permanecemos contentes e firmes em todas as situações, como diz Filipenses 4:12. Não deixamos nos aprisionar por nada, nem por dificuldades, circunstâncias desfavoráveis, e nem por benefícios, e nem por posições, e nem por nada que nos traga benefício nessa vida. Porque a jornada da fé é uma jornada que não constrói tendas eternas, constrói lugares temporários para seguir
para a cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. É para lá que você está indo e eu também. Nós, os nossos familiares, os amigos que estamos revelando a identidade de Cristo, mensageiros dele. Nossa mensagem é a mensagem da revelação de quem somos nele. Vida e Espírito. Glória a Deus. Amém, queridos. Filhos, breve estaremos nos reunindo. Estou organizando as coisas, mas breve nós voltaremos a estar juntos. Poderemos nos ver sem preocupação nenhuma. Os cuidados que devemos ter, mas sem sair do lugar da fé, permanecendo no lugar da fé. E aí nós vamos informando. Mas quarta-feira novamente estaremos aqui, a ceia do Senhor, levando mais uma mensagem de fé, de esperança e de amor para a sua vida, para a sua família. Que você tenha a melhor semana da tua vida. Uma semana aprendendo nesse universo eterno, com a fé que você já entrou e a fé que vai te fazer descobrir e passar pelas situações e ser acrescentado. O Senhor te abençoe e te guarde. Queria pedir também para você, eu sei que você foi abençoado com essa mensagem, mais essa mensagem. Se você compartilhasse essa mensagem, enviasse para algum amigo, alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de fé, ajuda a transmitir o reino, ajuda a transmitir esse lugar, compartilha, abençoa outras famílias, abençoa amigos. E eu te peço também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, novo canal que temos no YouTube, te inscreve lá e dá um like também no canal, para que a gente possa aumentar e poder brevemente estar transmitindo também pelo YouTube. Amém? Amo vocês, saudades imensas de vocês. Beijo no coração. Graça e paz.